Bom dia, alunos do sexto ano! Estamos na semana 2 de Comunicação e Linguagem. Peguem o material de vocês e vamos resolver as atividades. Na atividade 1, pede para lermos o texto e fazermos um resumo dos assuntos abordados. Aqui vocês verão a diversidade de línguas que são faladas no Brasil. Em amarelo, aqui na parte superior, coloquei para vocês os principais assuntos. São eles: diversidade linguística no Brasil, quantidade de dialetos falados, contexto histórico da língua, povos indígenas, 3 línguas indígenas, Ningato, Urunskiki e Gira de Tabatinga, origem de algumas palavras usadas no idioma português. Então, são esses os assuntos trazidos pelo texto. Este segundo texto, A Formação da Língua Portuguesa no Brasil, fala um pouco sobre a formação da nossa língua portuguesa, como ela tem se modificado ao longo do tempo e quanta influência de outros países ela recebe. Incorpora ao seu idioma palavras de outras línguas por estarmos em contato diário com as novas tecnologias. 3. Depois de lidas e discutidas as ideias principais do texto, se puder, faça uma pesquisa na internet ou em livros e gramáticas de português sobre prefixos e sufixos latinos e a outra sobre os prefixos e sufixos gregos. A atividade 3 da apostila traz o assunto sobre prefixos e sufixos. O prefixo e sufixo são palavras chamadas de afixos, que são anexadas a determinados radicais de palavras para modificar o seu significado ou formar uma nova palavra com um novo significado. O prefixo é colocado na frente do radical e o sufixo é colocado no final do radical. Então, para vocês entenderem melhor, eu trouxe estes 2 exemplos aqui em amarelo, de como a gente utiliza, né? Prefixos e sufixos gregos. Então, aqui nós temos o radical meta, o sentido desse radical é mudança. E um exemplo de aplicação, nós temos a palavra metamorfose, né? Que significa transformação, que é o processo que faz a borboleta. O prefixo ante, o sentido dele é de oposição. Então, na palavra antipatia, então a pessoa que não tem empatia por outra, não tem afinidade. Prefixos e sufixos latinos. Então, eu trouxe 2 exemplos. Bis, o sentido é 2 e o exemplo bípede, né? 2 pés. O prefixo pré tem o sentido de antes. Então, na palavra preconceito, a pessoa que tem um conceito antes de conhecer o assunto. A atividade 4 pede para lermos o texto gíria e vermos como as gírias são utilizadas no dia a dia. Assim, vemos que as gírias são termos populares, específicos, que surgem em determinados contextos sociais e que aos poucos vai fazendo parte do processo de comunicação entre as pessoas de determinado círculo social. Importante lembrar que as gírias são formas informais de se comunicar, de conversar com uma pessoa e que não devemos colocá-las em nossas redações, em nossos textos mais formais. Nesta página, na letra A da número 4, vocês vão encontrar várias gírias e expressões utilizadas no vocabulário do futebol. Então, deem uma lida e olhem quais são os significados de cada gíria.
A atividade 4 pede para que a gente elabore um texto utilizando as gírias e expressões ligadas ao futebol. Eu trouxe um exemplo para vocês, cada um pode elaborar o seu texto. Olá, João, tudo bem? Você viu como nosso time jogou bem ontem? O Carlos fez um gol de peixinho contra aquele jogador açougueiro do time adversário. Vi mesmo. O cara ficou uma fera na hora e acabou gritando que o juiz fez cera para recomeçar a partida. Só que acabou passando mais raiva ainda, pois o nosso time ganhou de chocolate contra eles. O Carlos é o nosso maior craque. Agora é só comemorar. 5. Leia o poema de Oswald de Andrade. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, a partir da leitura desse texto, o que a gente pode entender? A partir da leitura do poema Pronominais e o seu contexto de criação, podemos considerar corretamente que Oswald de Andrade tinha a intenção de criar uma nova forma de falar no Brasil? Não, ele não está mostrando isso aqui. A comparação entre o primeiro e o último verso exemplifica de forma clara uma das muitas diferenças existentes entre a língua que a gramática normativa considera como correta e a língua efetivamente falada pela maioria das pessoas? Sim. Então, o poema de Oswald de Andrade mostra claramente isso. Então, nos primeiros versos nós temos, como dizer essa expressão, segundo a gramática, o correto, dê-me um cigarro. E nos últimos versos, como a maioria da população diz, me dá um cigarro. Então, a alternativa correta é a letra B.